se você a trouxe, ou acompanhar com a gente, o texto lá de Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 7. Gênesis capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado, e ele tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores da cidade próximos que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo do seu irmão. Até aí, vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui, obrigado porque nós podemos olhar para a história de Jacó e enxergar a nossa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que restaura famílias, o Senhor tem poder para restaurar casamentos, relações que foram machucadas com o tempo. E nós sabemos que o Senhor tem poder para isso, Pai. E eu peço que a história de Jacó, ela possa nos ensinar e nos fazer pensar sobre a nossa família nessa noite. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o tema da nossa mensagem dessa noite é restaurando a família. Restaurando a família. Gênesis é sobre um livro que fala sobre inícios. Gênesis nós temos lá a criação do universo. Gênesis nós temos a criação do mundo. Nós temos a criação dos animais, nós temos a criação das civilizações. E nós temos sobre todas essas coisas a criação das famílias. Gênesis nos ensina sobre isso. Famílias reais, com problemas reais, e que facilmente nós poderíamos enxergar as nossas famílias naquelas famílias que tem lá em Gênesis. Bom, Gênesis nos conta sobre isso. Toda família ela tem histórias assim boas e ruins. Famílias que passam e passaram e passarão por momentos difíceis. E em tudo isso, essas histórias nos deixam marcas. Todos nós aqui, irmãos, todos nós, temos a nossa família e dentro dessa família nós temos histórias. E provavelmente, se você pudesse contar um pouco da história da tua família, tu falaria coisas boas da tua família, mas também traria à tua memória momentos difíceis. Relações conturbadas. Momentos em que a família não estava bem. E me parece, muitas vezes, que um dos maiores temas que a igreja mais esconde para debaixo do tapete os problemas, são os problemas das famílias. Porque elas não querem se expor, elas não querem falar real o que acontece em casa, e as famílias muitas vezes estão cheias de problemas e as coisas não se resolvem. Então famílias deixam marcas na gente. Os nossos parentes nos deixam marcas, nós deixamos marcas nos nossos familiares. Você hoje pode talvez ser um adulto que herdou muitas coisas do seu pai ou herdou muitas coisas da sua mãe. Talvez você queira fugir dessa comparação, mas essa comparação te persegue toda vez. Talvez hoje você sentado pense assim: poxa, eu preciso ser um pai melhor, uma mãe melhor. E talvez a nossa justificativa muitas vezes é porque nós não tivemos uma mãe que cuidou da gente ou um pai que cuidou da gente. Então histórias de família, elas deixam marcas na gente. Elas deixam marcas. Essas histórias de Gênesis nos mostram isso. Existem maus relacionamentos entre pais e filhos. Um lar que foi marcado pelo divórcio, pela briga, pela discórdia, pelas dissensões deixam marcas, e sem percebermos muitas vezes nós repetimos essas mesmas histórias.
E eu acho fantástico isso em Gênesis, porque Gênesis nos mostra exatamente isso. Exatamente isso. Aquilo que o pai fez, muitas vezes em Gênesis a gente vê o filho fazendo. Abraão foi um exemplo. Abraão, ele é o pai da... Vamos lá, me ajudem. Pai da fé. Mas a Bíblia não escondeu os erros de Abraão. O que Abraão fez de errado? Quem lembra? Mentiu ao rei sobre a esposa dele. Né? Mais à frente, o que acontece? Seu filho Isaac faz o quê? Faz a mesma coisa. A família de Jacó, que a gente vai passar, era uma família em que os pais tinham preferência por filhos. E a gente vai ver isso daqui a pouco. E o que Jacó faz? Ele tem uma preferência por quem? Por José. José, ele era o preferido dos filhos. Então as histórias elas vão se repetindo, os problemas vão se repetindo em Gênesis. Então Gênesis para mim é um livro fantástico porque ele fala sobre famílias reais. E o mais incrível de tudo isso é que mesmo essas histórias sendo as nossas histórias, a gente vê Deus agindo no meio dessas famílias. Deus usando aqueles homens e mulheres que estavam com a vida totalmente bagunçada nas suas famílias, e Deus agindo, restaurando, transformando e usando aquelas pessoas no plano da promessa maior que era Jesus mais à frente. Então Gênesis fala sobre histórias. Nas famílias de Gênesis nós vemos Deus agindo em meio àqueles conflitos, encontros e desencontros, e restaurando pessoas e famílias, formando assim grandes nações por meio de homens comuns e famílias comuns para fazer parte do seu plano de redenção e esperança no mundo. Então, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre a história de Jacó. E talvez você olhe para a história de Jacó e pense que Jacó sempre teve a família assim, aquela foto de família. Talvez você olhe para a história de Jacó e você se lembre da sua história de família. Mas Jacó nos ensina muitas coisas e eu queria passar um pouquinho sobre a história dele, para a gente entender aonde que a gente pode tirar lições disso. A gente começa então, a história de Jacó, ela começa a aparecer para nós em Gênesis capítulo 25, do 19 ao 34. Mas ali a gente já vê um problema grande sendo destacado na história de Jacó. A preferência pais por filhos. Pais por filhos. E isso é uma das coisas que nós, como pais, mais negamos muitas vezes. Mas olha só o que o texto diz. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre. Esaú, ele era irmão de Jacó. Jacó e Rebeca tiveram 2 filhos. Esaú e Jacó. Jacó e Rebeca tiveram 2 filhos, é ótimo, né? Isaac e Rebeca, é que é uma história assim... É só para ver se vocês estavam ligados, era isso. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. Né? Jacó e Esaú nasceram juntos. E a Bíblia vai dizer que quando Esaú nasceu primeiro, quem é que nasce no garrão de Esaú? Jacó. Jacó. E ali começa, então agora sim, né, a gente vai ver o problema aqui. Os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó ele era mais pacato e preferia ficar em casa, colando as figurinhas da Copa lá. Jacó era esse cara, tá? Tal. Olha só o que o texto diz. Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava quem? Jacó. Então existia o tesouro de cada um ali. Isaac ele amava Esaú porque Esaú era o cara caçador. Ele fazia churrasco bom. Jacó já não era Jacó era mais da mãe. Então a gente começa a ver isso, os problemas. E aí um dos primeiros problemas que acontece é que Jacó ele negocia os direitos de filho mais velho de Esaú, porque Esaú chega da caça, ele está com fome, e Jacó diz assim, olha, eu tenho uma oferta para ti. Eu tenho aqui um prato de lentilha. Se você quiser esse prato de lentilha, vai saciar a tua fome, mas eu quero algo em troca. Eu quero o teu direito de irmão mais novo. O que Esaú faz? Esaú troca. E o texto vai dizer, primeiro, jure, né, que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho.
Então começa os problemas aí. A preferência dos pais pelos filhos, Jacó já enganando, porque o nome de Jacó significava enganador, o seu irmão mais velho. Mas é no capítulo 28 que essa família passa por uma divisão, uma traição e alguns conflitos. E eu coloquei em vermelho em cima algo que você não pode esquecer. Você que é casado, você não pode esquecer. Existe um grande problema quando nós colocamos os nossos filhos em cima da nossa esposa ou do nosso marido. Esse é um problema. Quando você não dá mais atenção para sua esposa ou seu marido e você joga toda a atenção da sua vida no seu filho. Você tem que amar seu filho? Sim. Você tem que se doar por ele? Sim. Mas a sua esposa ou seu marido vem em primeiro lugar. É assim. E você vai ensinar muito bem o seu filho e a sua filha se você fizer isso. A dar valor para quem está do seu lado. Porque muitas vezes a gente vê o inverso. A gente não tem mais tempo de casal, a gente não dá mais bola para isso, porque a gente vive só em função dos filhos e o nosso casamento vai esfriando, vai acontecendo um monte de coisa, quando vê dois amigos cuidando dos filhos. Então a melhor maneira de você cuidar do seu filho e da sua filha é você valorizar o seu casamento. Amém? Amém. Então olha só o que acontece. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, ele chama Esaú. Seu filho mais velho, meu filho, Esaú respondeu, aqui estou. Isaac disse, eu estou velho e eu não sei quando vou morrer. Pegue as suas armas, o arco e a flecha e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga aqui para comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a quem? A você, a Esaú, meu filho mais velho antes de eu morrer. Olha só o que acontece aí. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito ao seu filho Esaú, e quando Esaú saiu para caçar, quem é que ela chama? Jacó. Isso aí, Cido, isso aí. Chama Jacó. Ela chama Jacó. Ouvi seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que eu direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos e eu usarei para preparar o prato favorito do seu pai. Depois, leve a comida para o seu pai para que ele coma e abençoe antes de morrer. Aí Jacó tenta trazer lucidez para a mãe. Mas mãe, meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar? Perceberá que eu estou tentando enganá-lo e em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Aí vem a mãe. Sua mãe, porém, respondeu, que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu lhe digo, vá e traga-me os cabritos. Jacó foi, trouxe os cabritos para sua mãe, Rebeca, os usou para preparar uma refeição saborosa do jeito que Isaac gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e os entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe os braços e a parte lisa do corpo, e depois lhe entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada de pão que havia acabado de assar. Entendeu a história? A bênção era para Esaú, a mãe ouviu, chamou Jacó, porque Jacó era quem ela amava, fez a refeição para Jacó, entregou para Jacó entregar para o pai, fantasiou Jacó de Esaú, colocou pelos em Jacó, e aí você vai vendo a história que até Isaac ele estranha. A voz é de quem? É de Jacó, mas o corpo é de Esaú, porque ele tocou em Jacó. E aí acontece um monte de problemas. Acaba a história aí? Olha o que acontece agora. Há uma raiva aí. Esaú chega da caça e ele nota que seu pai tinha abençoado seu irmão. E aí ele perde aquela bênção. E na realidade ele ganha até uma outra palavra. Mas daquele momento em diante, o texto vai dizer para nós, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar, em breve meu pai vai morrer, e então eu matarei o meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube, a mãe, das intenções de Esaú, chamou Jacó e disse, ouça, Esaú se consola
com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho, apronte-se e fuja para a casa do seu irmão Labão em Harã. Fique lá até que diminua a fúria do seu irmão. Então aqui acaba a relação. Os almoços de domingo acabaram aqui. Não existia mais família. O que existia aqui era um pai que valorizava um filho, a mãe que passou Jacó por cima do seu marido e fez com que a relação dos seus irmãos fosse totalmente destruída. E aí a história acaba aí? Não. Jacó foge para onde? Para o seu tio Labão. Labão era gente boa, gente? Sim ou não? Demais, né? O que Labão fez com Jacó? A mesma coisa que Jacó fez com a sua família. Exatamente, isso aí. Jacó vem, está lá no campo, se apaixona por Raquel, é amor à primeira vista. Ele chega para Labão e Labão diz assim: mas você é sangue do meu sangue, você não precisa trabalhar para mim, não precisa fazer nada. Mas Jacó amava Raquel. Jacó amava Raquel e disse assim: não, eu vou trabalhar por Raquel. E para mim esse texto, Alex, é o texto que eu vou falar para o meu futuro lá na frente genro, né? Ah, você ama Esther e Helena? Você conhece a história de Labão e Jacó? Ele trabalhou 7 anos, né? Então, não, eu vou dizer mais, né? 14, vou dizer assim, né? Então, aí, Jacó trabalha aqueles anos, Labão dá quem para Jacó? Lia. Jacó acorda e vê que não é Raquel. Vai lá no tio: tio, tu me enganou, tio. Eu amava Raquel, não amava Lia. Aí Labão vem: não, é que assim, ó, aqui na aldeia, a gente primeiro dá a nossa primeira filha em casamento, a mais nova. Você vai ter que trabalhar mais um pouquinho para mim. E aí ele trabalha e Raquel, então, é dele. Acontece que Labão começa a ter problema com Jacó e Jacó tem que fugir. E aí quando Jacó foge do seu tio, ele encontra Deus e Deus começa a trabalhar em Jacó. E aí aquela reconciliação com seu irmão acontece, eles se reconciliam. Agora Jacó tem família, agora Jacó mais para frente volta a se relacionar com seu irmão, mas tem uma coisinha que Jacó não tinha feito ainda. E é o que a gente vai conversar hoje. Há uma ilustração que fala sobre uma família que discutiu tanto ao longo dos anos que uma antiga fotografia da casa acabou rasgada ao meio. Certo dia, o filho mais novo pegou os pedaços daquela foto da família e colou cuidadosamente e colocou a foto sobre uma mesa. Quando o pai vê aquela cena, ele pergunta: por que você fez isso? O menino responde: porque eu queria lembrar que ainda nós somos uma família. A família de Jacó, ela foi restaurada e agora todos estavam voltando para um lugar de restauração a Jacó e também sobre a sua família. Talvez, meu irmão, você chegou aqui hoje e a tua família está quebrada. Seu casamento está por um fio. A sua relação com seu pai e com a sua mãe está machucada por preferências. Porque isso machuca famílias. Machuca. Talvez a sua relação com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, não estejam boas. E sabe, uma das coisas que nós mais carregamos durante essas histórias da nossa família é uma coisa que é silenciosa, mas que acaba com uma vida. Toda a raiz de amargura. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que não liberou perdão para alguém da família ou para alguém, ela não vive bem. Ela não vive bem. Ela tenta viver bem, mas ela não consegue. E os relacionamentos dela são trancados, não vai, a coisa não anda, porque tem coisa para resolver. Jacó teve uma experiência com Deus, mas Deus levou Jacó aonde? Você tem um probleminha com seu irmão para resolver. E Deus, Ele vai restaurando a nossa história, e a história da nossa família passa por transformações, e isso dói. Isso nos coloca em encontros que a gente muitas vezes não quer ter, em falar com pessoas da nossa família que nós não temos vontade de falar. E é isso que Deus faz com a gente, Ele nos limpa por completo. Jacó se encontra com Deus em Betel sozinho, mas agora Jacó ia levar a família toda dele, e era uma família grande.
Deus fala para ele, olha, chega de você viver por aí, você vai voltar para Betel, você vai voltar para onde a gente começou uma história, e agora você vai trazer a sua família junto. Porque na história de Jacó, mesmo Jacó sendo enganador, mesmo Jacó tendo grandes problemas, Deus usa esse homem. E no capítulo 35, Deus muda o nome de Jacó para Israel. A história de Jacó, ela não termina aqui, nessas brigas e nessas dissensões. Mas Deus tratou Jacó. Meu irmão, Deus trata a gente, Deus quer tratar a gente, mas isso dói. Isso nos tira de qualquer zona de conforto, principalmente quando é família. Porque a gente tem uma mania de guardar as coisas da nossa família para baixo do tapete. Ou a gente acha que por sermos cristãos, a nossa família ela é um mar de rosas. Não é. Não é. A família do pastor não é um mar de rosas. A família dos membros que compõem a igreja não é um mar de rosas, porque essa história da Bíblia, de Gênesis, ela nos mostra as nossas histórias. Então Deus pode restaurar a sua família, Deus pode restaurar seu casamento, Deus pode restaurar os seus filhos, Deus pode. Deus pode. Em 1679, o Sinodo da Nova Inglaterra se reuniu em Boston para responder a seguinte pergunta que a Inglaterra tinha antes. 1679, irmãos, guardem essa data. Eles começaram a olhar para as famílias da Nova Inglaterra e eles começaram a ver que as coisas não andavam bem lá. E aí eles fizeram uma reunião, os líderes, e falaram, os homens e os líderes falaram assim, o que está acontecendo aqui no nosso país? Porque Deus tem trazido males, tem provocado males aqui. E eles chegaram a muitas respostas depois de muita oração. E eles chegaram a uma resposta, eles resumiram assim, eu não coloquei aí, mas preste atenção, diz assim, há muitas famílias que não oram a Deus constantemente de manhã e de noite. E muitas outras que não leem as Escrituras todos os dias, a fim de que a palavra de Deus habite ricamente nelas. Há muitas casas que estão repletas de ignorância e profanidade e que não são devidamente examinadas. Por esta causa, a ira pode vir sobre outros, ao redor de tais casas e sobre elas mesmas. A maior parte dos males que proliferam entre nós procede da deficiência no governo da família. Então, meu irmão, nós como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos levar a sério aquilo que Deus diz sobre família. E principalmente você, marido, pai, a sua função e a minha função é intransferível. Não adianta você jogar tudo para tua mulher, para tua esposa e achar que Deus vai, porque tu trabalha muito, tu está muito cansado. Não, é sua tarefa, é minha tarefa. Jerry Marcelino, ele escreveu um livro sobre adoração no lar e ele diz o seguinte, que a falta de vida de muitas igrejas experimentam em nossos dias pode ter a sua origem nas muitas famílias cujos membros adoram a Deus somente no domingo. Só no domingo. Pensa como é que fica o coração do seu filho se você é um pai que larga o seu filho na porta da igreja, ele entra sozinho, senta sozinho e vê você indo embora. Você acha que isso não mexe no coração do seu filho, da sua filha? Pensa quando o seu filho não vê um movimento de espiritualidade no pai e na mãe. Seja IBD, seja culto à noite, seja qualquer coisa relacionada à igreja. Você acha que o seu filho vai por osmose gostar da igreja? Não vai. Ele vai passar a amar a igreja se ele vê você amando a igreja. Você viu, a gente leu aqui que Jacó foi chamado por Deus para tirar o que da família dele? Ídolos. A família de Jacó tinha ídolos, irmãos. Não adianta você vir sozinho apenas. Você tem que vir com a sua família. Você tem que orar pela sua família. Você tem que morrer pela sua família. Só que pensa se a sua família, as rodas da mesa, das relações, são você metendo pau na igreja. Metendo pau na liderança. Dizendo que não concorda com nada que acontece na igreja. Que é desanimado para a igreja. Aí você acha que o seu filho vai chegar e dizer assim, na fase adulta, dizer assim, nossa, eu quero ir para a igreja porque aquele lugar é muito bom. Não vai. Não vai.
Porque Ele está vendo, Ele está crescendo vendo você falar. Então, muitas vezes a deficiência não é lá na Nova Inglaterra em 1679, é na Viraí 2026, é no Brasil 2026. Porque as nossas famílias precisam estar aos pés da cruz, sendo consagradas por Jesus. Eu trabalhei muito tempo com adolescente, e eu fazia a pergunta para o pai. O pai vinha sozinho na IBD, eu perguntei, cadê seu filho? Ah, pastor, está tão frio hoje. Aí eu fui no quarto dele lá, ele estava dormindo tão bonitinho. É que assim, pastor, ele passou a noite toda jogando. Então, judiaria. Acordar ele, de manhã cedo para ele ir para a igreja. Não dá. Pobrezinho estuda toda semana. Aí ele cresce, não quer saber de igreja, a culpa é do pastor que não foi atrás. É culpa da igreja que não foi atrás. É nossa, gente. As famílias são chamadas para fazer a diferença. Porque Deus instituiu a família e por meio delas, que Deus espalha a sua mensagem do Evangelho. Então, a adoração em seu lar, a culto doméstico. Quantos aqui fazem culto doméstico? Em casa, levanta a mão. 1, 2, 3. Seus filhos veem você lendo a Bíblia, falando da Bíblia. Qual é a sua preocupação hoje? É que seu filho complete o álbum da Copa ou ele conheça a Bíblia? Mas Jacó, ele é chamado aqui. E ele é chamado para nós ensinarmos muitas coisas. Irmãos, eu me incluo em tudo isso. É uma mensagem que pega para mim também. É a nossa família. Nós precisamos olhar para isso. Em primeiro lugar, o que Deus chama? Deus chama a família para colocá-lo no... Deus disse a Jacó, levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. A chamada é em Jacó aqui. Jacó, você vai levantar, você vai pegar a sua família e você vai me colocar no centro. É a sua família. O que Josué nos ensina? Quanto a mim, Alex sabe esse texto. Vai, Alex. Eu e minha casa serviremos a Deus. Peguei o Alex no pulo, né? Eu sei que tu sabia, Alex. Quanto a mim, quanto a minha família, eu e minha casa serviremos a Deus. O altar representa uma prioridade, uma comunhão, um compromisso com Deus dentro do lar. Deus pela 5ª vez visita Jacó, após o episódio em Siquém. Deus disse a Jacó que fosse para Betel, o lugar onde houve a sua primeira aparição para ele. Novamente Jacó se colocaria no caminho, utilizando a rota do seu avô Abraão. Jacó foi chamado. Alguns anos atrás, na Groenlândia, havia um interessante costume, praticado toda vez que um estranho batia a porta de uma casa. Eu achei legal isso aqui. O dono da casa perguntaria naturalmente quem é. Batia na porta lá da casa deles, ele perguntava quem é. E aí ele respondia, Deus está na sua casa? Se a resposta fosse sim, o estranho poderia então entrar na sua casa. A pergunta para nós hoje é, se alguém viesse à sua casa hoje e lhe fizesse essa pergunta, o que você diria? Deus está na sua casa? A adoração na sua casa? A vida da sua família gira em torno de Deus ou gira em torno de outras coisas? Deus está na nossa casa, irmãos. É a pergunta que a gente tem que fazer. Se as nossas famílias têm colocado Jesus no centro, obedeça a Deus, honra Ele com a sua família. Segundo lugar, esse texto de Jacó nos ensina que quando Deus ocupa o centro, o que acontece? A idolatria perde espaço. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se, troquem de roupa. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe prendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Tudo aquilo que compete com Deus no coração da família precisa ser removido. Muitas coisas podem ser ídolos na nossa família. Os nossos filhos podem ser nossos ídolos muitas vezes. Os bens, o trabalho e tantas outras coisas. Então a gente precisa aprender a tirar. A ver o que ocupa o lugar de Deus na centralidade da nossa família.
É ali que a gente precisa pedir para Deus nos mostrar. Remova da sua casa, meu irmão, tudo que desagrada a Deus. Tudo. Ore ao Senhor. Talvez você não saiba o que é, mas ore ao Senhor. Deus, o que aqui a minha família está fazendo? Ou o que a gente está tendo como ídolo? O que a gente precisa remover? E a gente vai ver que Deus vai mostrando para a gente. Deus vai nos sondando, vai nos mostrando em graça e misericórdia aquilo que a gente precisa fazer. Terceiro, famílias que vivem na presença de Deus experimentam sua proteção. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estavam com ele. Deus guarda, Deus direciona, Deus sustenta lares que decidem andar com ele. Deus protegeu a família de Jacó em sua peregrinação. O termo hebraico aqui, traduzido por terror de Deus, está relacionado ao significado da expressão estar abalado ou atemorizado. Havia todos os motivos para temer que uma tempestade de indignação irrompesse de todos os lados sobre a família de Jacó, e que as tribos cananeias teriam formado um plano conjunto de vingança. Mas um pânico sobrenatural apoderou-se deles, e assim, em nome do herdeiro da promessa, o escudo protetor da providência foi especialmente mantido sobre a sua família. E assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, que passou a se chamar Betel. Betel. Deus, ele protege as nossas famílias, irmãos. Eu creio muito nisso, porque muitas vezes nós como pais, a gente não tem controle total dos nossos filhos. Mas a gente ora pelos nossos filhos, para que Deus proteja os nossos filhos, e Deus protege. Quando a nossa família é consagrada a Deus, Deus protege, Deus guarda, Deus cuida. Esse episódio que a gente passou com a Helena 1 mês e meio atrás, a gente viu isso. Deus não nos livrou dos problemas, mas Deus protegeu a nossa família. Você pode contar várias histórias, com certeza, de Deus cuidando da sua família, cuidando da sua história, porque Deus cuida. Deus cuida. É invenção de Deus a família. O casamento é algo que foi Deus quem criou. Claro que Ele quer ver as famílias prosperando, Ele quer ver as famílias crescendo, mas crescendo de uma maneira certa, correta. Tem um texto lá em Êxodo que diz assim, então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem que se retirou de diante deles se pôs atrás deles e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. Aqui está contando a história quando o povo sai, no caminho e vai para o deserto. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Você sabe a história. Israel não sai bem do Egito. Israel não sai dando tchau para o Egito assim, né? Não, sai, como é que a gente diz? Sai dando perdido, né? Vamos sair daqui rapidão, né? Oi? Vazado. E o que acontece? Deus, ele vai guiando aquele povo. E aí, durante o dia que o sol era muito, muito forte, o que Deus fazia? Uma nuvem. À noite, o que acontecia no deserto, irmãos? Uma coluna de fogo. E aí é interessante porque, mesmo essas coisas acontecendo, o povo reclama pelo quê? Não tinha o que comer, né? E aí eles começam a inventar uma história dizendo que no Egito eles tinham só costelão lá, né, Aurélio? E aí Deus faz o quê? Começa a chover hambúrguer do céu, né? Chove hambúrguer do céu. O filme, tá chovendo hambúrguer e sai dali, viu? Sai dali. Né? E aí eles começam a comer e tá tudo bem. E eles têm então essa coluna que protege eles. Eles têm hambúrguer, né? Free para eles. O que eles fazem? Eles começam a reclamar que só tinha hambúrguer. Eles começam a reclamar que eles andavam demais. E a ingratidão começa a acontecer. Mas Deus, ele protege a família. Ele protege. E aí eu estou contando essa história porque eu quero encerrar essa mensagem falando sobre uma coisa que a gente deve fazer.
como família. A gente deve construir um altar de gratidão a Deus, de adoração a Deus, pelo que Ele faz, Ele pode fazer e Ele está fazendo na nossa família. Olha o que Jacó diz agora: vamos nos preparar para ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Olha Jacó contando a sua história para os seus. E aqui entra uma lição para nós. Porque às vezes, irmãos, a gente tem um sério problema de querer que os nossos parentes, os nossos cônjuges sejam perfeitos. Eu quero que Deus toque naquele homem, transforme aquele homem precisa de Deus, ele precisa de oração, tem um monte de coisa, aquela mulher precisa disso e disso. Mas Jacó foi tocado. Parte de Jacó, meus irmãos. Nós devemos orar pela nossa família, sim, mas Deus tem que trabalhar na gente também. Não adianta a nossa família ser transformada e a gente continuar a mesma coisa. Então Jacó, no versículo 13, ele diz isso. Olha, nós vamos lá para Betel, lá nós vamos construir um altar, porque lá eu fui transformado por Deus, lá Deus me encontrou. Isso é um testemunho que impacta as famílias. Quando as famílias começam a notar mudança na gente, seu casamento, as coisas vão começar a andar quando a sua, vê que você está diferente. Entende? Quando os filhos olharem para nós e começar a ver, olha, os nossos pais estão crentes mesmo. Estão crentes mesmo. E a gente vai poder mudar as coisas, mas enquanto a gente não mudar e querer que os nossos mudem, a coisa não vai. E talvez, muitas vezes, eles tiram o pé da igreja, é porque eles olham o testemunho da gente. Eles olham a nossa vida moral aí fora. No dia a dia, aqui é lindo, mas é no dia a dia que o bicho pega. É lá. É em 4 paredes. É em casa, é ali, é dentro da casa, é no pátio da casa, é na sala da casa, é na cozinha, é ali. Quando as pessoas notam a nossa transformação, o que Deus vai fazendo, as coisas começam a andar. Então, meu irmão, esse é o desafio para nós erguermos a nossa família um altar de adoração a Deus, de gratidão a Deus, sermos realmente homens e mulheres, pais, mães, filhos, filhas, que erguem um altar ao Senhor de gratidão e reconhecimento. O texto de Deuteronômio 6, 4, 9, ele é o texto para nós. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de, quem sabe? Vamos lá. Todo o coração, toda a sua força, o entendimento. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Olha só, no meu coração. E a partir daí eu vou inculcar os meus filhos, e delas eu vou falar quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverão amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então, meus irmãos, levante um altar ao Deus na sua família, lembrando de tudo que Ele fez. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, encerrando, nós encontramos um único altar, um último altar e um altar definitivo, aquele sobre o qual foi oferecido sacrifício eficaz. Esse altar se chama Monte Calvário. Foi ali que Cristo acabou com as simbologias. Então a lição para nós hoje não é erguermos um altar, mas é deixar os nossos filhos, a nossa família aos pés da cruz. É entregar para Jesus a nossa família. É se entregar para Jesus completamente. É entregar teu casamento, seja 5, 10, 15, 20, 30 anos. Entregar a tua vida. Seu filho cresceu, saiu de casa, entregue ele também, ore. Ore para que ele conheça Jesus. Ore para que ele tenha uma vida com Jesus. Ore. Ele vai ter 20, 30 anos. Ore. Abençoe. Peça que Deus encontre ele. Isso que nós temos que fazer. A gente quer que os nossos filhos ganhem o mundo, mas não adianta ganhar o mundo e morrer sem Jesus. Perdeu tudo. E não tem volta. Não tem chance. A nossa tarefa é guiar os nossos filhos no caminho do Senhor.
é que eles sejam bem-sucedidos, sabe, no relacionamento deles com Jesus, para que eles possam ser médicos, engenheiros, o que eles quiserem ser, para que eles possam ser missionários de Deus e levar a palavra do Senhor adiante. Então eu encerro essa mensagem pequena, falando que Deus ele tem poder para restaurar famílias.